Obrigado, gente. Valeu. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Eu sempre faço questão de trazer a palavra quando a gente vai falar de missões. Algo voltado ao nome de Jesus, a evangelismo, para que você seja sempre inspirado a ser uma voz que proclame o nome de Jesus. Amém? Você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Você não pode guardar essa verdade só para você. Você precisa replicar, multiplicar essa mensagem para que outras pessoas ouçam. Eu falei na terça-feira aqui sobre a importância da gente estar numa frequência divina, sintonizado na palavra de Deus, na vontade de Deus. E quando a gente está sintonizado na vontade de Deus, tudo começa a funcionar. Inclusive pessoas que não deram ainda frutos. Você precisa dar frutos de pessoas que se salvaram através da sua vida, através da sua pregação. Inclusive, se você ainda não deu frutos, você precisa colocar isso diante de Deus e dizer assim: Senhor, pode me usar, eu quero salvar pessoas através da tua palavra. Eu quero que o Senhor me use para que pessoas sejam salvas. Amém? A gente não pode chegar no céu sem nenhum fruto. O grande problema da geração de hoje dos cristãos é essa. A gente fica muito voltado às nossas questões. A gente vem para o culto muitas vezes pensando: eu vou buscar a minha bênção. Eu preciso ser abençoado, eu preciso de uma resposta. E é tudo errado. Culto é para Deus. Culto é para Deus. Culto não é para os filhos de Deus. A gente vem cultuar a Deus. É essa cultura que a igreja evangélica brasileira colocou na cabeça de muitos cristãos. E a gente tem que trabalhar agora para tentar arrumar isso. Você vem para um culto para prestar culto a Deus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Mas quando eu o busco, certamente Ele me abençoa. Eu nem preciso pedir as coisas que eu tenho necessidade, porque Ele vai me abençoar. Agora eu pergunto a você: será que Deus não quer que você comece a frutificar, em vez de focar os olhos nas suas questões, nos seus problemas? Será que já não é o momento de você começar a pensar nas almas que estão indo para o inferno? Ontem muitas pessoas morreram. Muitas pessoas desceram a cova. Hoje, quando você acordou, quem tomou café de manhã aqui? Faz o sinal para mim. Faz o sinal. Eu também tomei café de manhã. Olha que interessante. Enquanto a gente estava tomando café, alguns já estavam sendo enterrados. Alguns estavam morrendo. Em muitos lugares as pessoas estão indo. Se a gente for contar as eras e os tempos, a gente pode falar de incontáveis milhões. Incontáveis milhões de pessoas que estão caindo no abismo da morte eterna. E algumas delas cruzam o nosso caminho todos os dias. Então, quando a gente faz essa reunião pela manhã, que chama consciência missionária, não é só o que a gente fez aqui de orar, de trazer ofertas, vamos fazer o depósito. Amanhã já fazemos o depósito para os missionários. Não é só isso que a gente faz. Mas a gente tem que também ter uma consciência de que nós somos missionários. Eu tenho que ter uma consciência de que tem pessoas que estão esperando o meu testemunho. Sabe aquele bêbado que passa todas as vezes, você vê, são vários anos, ele passa na sua rua, ele está sempre bêbado, sempre chapado, como se diz, não é? Todas as vezes cruzando o seu caminho. Às vezes a gente não tem coragem. Ei, Senhor, vem cá, deixa eu falar alguma coisa para o Senhor. Deixa eu trazer uma mensagem, deixa eu falar algo para você. Então a gente precisa ter uma consciência. Você precisa entender que ovelha gera ovelha. Amém? A ovelha, ela precisa se mover ao ponto de trazer novas pessoas. Você precisa entender que você tem uma mensagem aí dentro de você que precisa tocar as pessoas. E quando você entrar na frequência de que a qual Deus quer que você entre, você vai se tornar também, porque não dizer assim, um missionário. Um missionário onde você vai ter a mensagem, onde você vai pregar, onde você vai falar, onde você vai ganhar almas para Cristo. Você está comigo ainda? Está comigo? É consciência missionária. A gente precisa despertar. Amém?
A gente precisa despertar. Não pode haver vergonha. Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder, ele é o dunamis, ele é a dinamite para salvar o perdido. Amém? Se a gente tem vergonha da nossa fé, alguma coisa está estranha. Está muito estranho. E a gente pode ver que a gente carrega, irmãos, essa que é a verdade. Segura aí, aguenta aí. A gente carrega ensinamentos errados dos lugares onde a gente passou, até das igrejas. Porque algumas igrejas, eu lembro que alguns irmãos tinham uma consciência de que Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar. Então a gente não precisa se preocupar. Eles pensavam assim: quem Deus quiser salvar, vai fazer com que chegue. Isso é uma ideia errada. É uma ideia calvinista, achando que Deus tem os que Ele marca. Ele marcou: você vai ser salvo, você vai se perder, você é vaso de honra, você te desonra, salvação. Não, não é assim. A Bíblia fala assim: como ouvirão se não há quem? Acorda, igreja. Como ouvirão se não há quem? Eles não vão ouvir. Então é possível que pessoas se percam porque falhamos em pregar. Então eu quero que você diga isso. É possível que uma pessoa se perca porque eu falhei em pregar. Então a gente precisa ter consciência. Precisa ter consciência. Pessoas vão rejeitar, pessoas vão zombar da nossa fé, mas a gente precisa se mover onde quer que a gente esteja. Amém? Amém? Nós não precisamos falar: vai na minha igreja. Não, essa não é a pregação do evangelho. Nós congregamos num lugar, porque congregar é bíblico, mas a mensagem do evangelho é outra. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida que pregue por si só. A Bíblia nos chama num modelo de cartas vivas. É como se as pessoas olhassem para a gente e leem a nossa vida. A minha esposa dando um testemunho maravilhoso essa semana, falando comigo, falando da clínica que ela trabalha lá em Guarulhos. As pessoas falando da bênção que é ela ter chegado lá. Tem muitos crentes desviados, mas tem muito incrédulo também, né, amor? E ela falando as pessoas dando testemunho. A Sá era a pessoa que estava faltando nesse lugar. Começou a fazer um movimento lá na clínica de orar pelo lugar, está reunindo as pessoas. É desse jeito que a gente faz. Olha que coisa linda. Um testemunho tão forte. É desse jeito que você tem que se portar. Amém? As pessoas têm que olhar para você e falar assim: você era a pessoa que estava faltando aqui. Eu quero ouvir a mensagem que você tem. Amém, gente? Nós precisamos resgatar o evangelismo. Nós precisamos fazer movimentos de evangelismo sem ter vergonha, sair aqui. A gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa se mover desse jeito. Vamos tirar o foco dos nossos problemas. Vamos cuidar do reino, que Deus vai cuidar da gente. Você está muito devagar para um culto de consciência missionária, tá? Mas eu quero que Deus mexa com você aí, tá bom? Eu poderia falar tantas coisinhas gostosas para acalentar seu coração, mas hoje não. Talvez à noite. Talvez à noite eu acalente seu coração, mas quem vier, né? E hoje eu agradeço muito as homenagens. Hoje é dia do pastor. Pastor Roberto, parabéns pelo dia do pastor. Deus abençoe. Aos demais ministros que serão pastores também, parabéns, viu? Fico feliz. Vou até lhe dar um abraço já, porque eu não recebi um abraço de pessoa. Amém? Amo a sua vida também. Glória a Deus pela sua vida. Amém, irmãos? Não fica tranquilo, vocês esqueceram aí, mas não tem problema não, tá bom? Dia do pastor, né? Meu Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Glória. Atos capítulo 1, verso 6. Olha que coisa linda. Atos capítulo 1, verso 6. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler alguns versículos aí. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Glória a Deus, palavra da salvação. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Se liga aí que é bênção, viu? Como bons católicos que fomos, né? Palavra da salvação. Eles falam graças a Deus, é uma palavra da salvação. Glória a Deus. Eu queria só, depois desse texto, uma frase para você refletir. A oportunidade que passou não voltará mais. E o que vivemos hoje precisa ser aproveitado hoje. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa pensar sobre salvação. A gente precisa aproveitar as oportunidades para lançar uma semente ao coração das pessoas. Amém, meus irmãos? Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. O eterno, nosso Deus, o eterno, ele é atemporal. Ele não fica preso a tempos, a épocas, tá certo? Ele não está sujeito ao tempo humano, por assim dizer, tá certo? O único que está acima de todas as épocas, de todas as eras, gerações, milênios, tá certo? Também é o único que pode mudar a nossa história. Ele é poderoso para mudar a história de cada um. E a história de um ser humano começa a ser mudada verdadeiramente quando ela tem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Amém? A vida de Jesus, meus irmãos, Jesus é o ser, é o ente, é o homem, é o filho do homem mais tremendo, é o ser humano mais incrível e maravilhoso que pisou na face da terra. E a gente não pode desprezar a vida dele e a mensagem que ele tem, não só para as nossas vidas, mas para os outros também. A gente não pode deixar de falar aquilo que temos em Jesus também para com as pessoas. Então, irmãos, a vinda de Jesus, né, ao mundo dividiu a história, literalmente, em antes e depois. Eu gosto de falar sobre isso. Tem o antes e o depois de Jesus, porque Jesus, ele de fato é o marco divino. Ele marcou algo. Antes de Jesus era de um jeito, agora de Jesus, depois de Jesus, tudo foi transformado, tá certo? Ele é o único que pode mudar a história da humanidade. A Bíblia diz assim, que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas confusões. O homem foi criado em glória e perfeição, mas ele se afastou de Deus, da sua palavra. Jesus Cristo foi providenciado para a humanidade desde o pecado de Adão e Eva, tá certo? Desde aquele momento da expulsão, Jesus Cristo já estava providenciado para a humanidade. Por quê? Porque Jesus é aquele que conserta, Jesus é aquele que aplana caminhos. A gente precisa lembrar do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, a obra perfeita de Jesus. Ele é chamado o Cordeiro Perfeito. Diga isso, Cordeiro Perfeito. Ele é aquele que morreu, sangue que não tinha nenhuma impureza, o Cordeiro Imaculado. Morreu. A Bíblia diz que ele foi morto como unigênito, foi levantado como primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Então a gente não pode deixar de reverenciar o nome de Jesus. O nome de Jesus você precisa carregar todos os dias. E quando você o carrega, as pessoas vão perceber. Por isso que, em consciência missionária, evangelizar não é peso.
Evangelizar não é peso. Quando você carrega o nome de Jesus, acredite, as pessoas estão tão carentes que elas vão ter um discernimento e elas vão falar assim: rapaz, o que você tem que eu não tenho? Você já viu quando a pessoa começa a lhe chamar, você não entende? A pessoa para você, a pessoa te pergunta algo, é porque elas têm um pequeno discernimento espiritual em saber que você tem algo diferente, que você tem a vida de Deus. E muitas vezes a nossa pregação, ela não vai ser num púlpito, ou com um microfone, ou com uma plateia. A nossa pregação vai ser no dia a dia com as pessoas. Então eu preciso carregar o nome de Jesus todos os dias. Quando eu carrego o nome de Jesus, onde quer que eu esteja, eu vou influenciar pessoas. Amém? Irmãos, Jesus transforma a vida ontem, hoje. A Bíblia diz que Ele é ontem, hoje, eternamente o será. Amém? Jesus, Ele começou uma obra na sua vida. E Ele não parou, porque Ele começa algo maravilhoso na sua conversão, mas Ele continua todos os dias te transformando, todos os dias Ele começa a fazer coisas na sua vida. Então as pessoas precisam testemunhar daquilo que você está vivendo. A gente precisa, entenda que a gente está vivendo hoje, a gente precisa até, num tempo de pessoas doentes, num tempo de uma religiosidade vazia, a gente vai ter até mais trabalho. Porque muitas vezes a gente vai falar assim com as pessoas: fulano, fulana, olha, você aprendeu errado. Desculpa, a religião que você foi criado te ensinou errado. A gente tem esse trabalho hoje. A gente tem esse trabalho, porque uma pessoa que não conhece nada, e quando ela vem para o Evangelho, ela tem o quê? Uma simplicidade, não é, pastor? Ela tem uma simplicidade, ela ouve de Jesus, ela começa a entender. Agora, quem foi criado em religião ou religiosidade, precisa fazer um trabalho de tirar toda aquela carga velha. Deixa eu falar para você, religião é carga velha. E eu me coloco nisso porque eu tenho feito um trabalho de muitos anos de tirar a religiosidade das minhas costas. Só atrapalha a minha comunhão com Deus. Hoje eu não preciso de uma religião para adorar a Deus. De fato e de verdade, as religiões estão levando pessoas até para o inferno, pelo engano que eles ensinam. Agora, Jesus, Ele é o caminho perfeito. Ele disse assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ele coloca artigo, o artigo definido, né? O caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um caminho. Ele não diz eu sou uma verdade. Ele diz ele é o único caminho. Então, você precisa entender, Jesus tem compaixão das pessoas, Jesus quer salvar as pessoas, amém? Mas eu volto para você, eu quero que isso entre no seu coração. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão, se elas não ouvem alguém pregando a verdade do Evangelho? Como eles vão crer? A gente precisa se mover. Você precisa colocar na sua agenda pessoas, você precisa pensar sobre isso. Olha o que diz o livro de Miqueias, profeta menor Miqueias, capítulo 7, 19. Miqueias 7, 19. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que, pastor, você leu o livro de Miqueias? Porque essa profecia é para o Mestre Jesus, é a respeito de Jesus, amém? É uma profecia que veio para ele, é a profecia para o Mestre. Tornará a ter compaixão de nós, coisa linda. Pisará aos pés as nossas iniquidades, olha que coisa linda. Ele vai estar pagando suas iniquidades, e Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso que a gente fala que Deus lança de fato os nossos pecados no mar. É como um mar, quando fala da profundeza, é um mar do esquecimento, por assim dizer.
Ele não lembra mais dos nossos pecados, porque hoje a gente não anda mais em pecado, a gente anda com uma consciência. Então, eu quero que você veja, olha a obra que Jesus quer fazer na vida das pessoas: perdoá-las, esquecer dos pecados, tirar as iniquidades, não é? Ele quer fazer o que diz aí, ele tem compaixão do perdido, da alma perdida. Então, meus irmãos, nós não podemos desprezar isso. Todo o erro da humanidade, todo o erro do homem, todos os pecados que permearam a humanidade, Jesus já providenciou um escape, uma saída gloriosa. E em Jesus nós temos a plena salvação. Só que eu peço a você, se conscientize que Ele não quer que você fique apenas com você essa salvação, mas você precisa mexer com você e falar: essa salvação precisa ir para outros também. Amém, queridos? Lucas capítulo 13, verso 10, diz assim. Lucas capítulo 13, verso 10. A mulher encurvada havia 18 anos, 13, 10, isso mesmo. Eu vou ler na sua versão aí, tá bom. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Há quanto tempo, gente? 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. 14, e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Esse trecho mostra um dos muitos milagres que Jesus fez. O final de Mateus diz que de fato são incontáveis os milagres, né? Mateus ele escreve: há porém tantas outras coisas que Jesus fez, que operou, e ele diz assim, que se fossem escritas não caberiam num livro. Muitas coisas que não foram registradas. Depois você vê lá o final de Mateus. Mas esse é um exemplo clássico do poder de Deus operando, querendo salvar uma mulher. E o testemunho aqui é de que o sinal da sua enfermidade indo embora, ele testemunhava de que maneira para as pessoas, de que havia um poder miraculoso, havia um poder que estava operando naquele lugar, trazendo salvação para as pessoas, amém? A Bíblia diz que Jesus operou poderosamente, autorizado pelo Pai. Ele fazia milagres, ele se movia em compaixão. Eu quero dizer a você, nós cremos assim também. Deus pode te usar quando você estiver falando uma palavra, quando você estiver pregando o evangelho, quando você estiver falando do amor de Deus, existe uma unção que pode até curar as pessoas, amém? Por que a cura pode vir nesse momento? Porque a cura vai servir como um sinal para os incrédulos. A cura é sinal para o incrédulo. O crente não precisa de sinal. O crente não precisa ver para crer, a gente já crê e já sabe que é assim, amém? Por isso que a gente fala, se eu estou abençoado, se eu recebi uma cura, a gente fala, já recebi, eu creio, tá bom. E é assim, mas o incrédulo, ele precisa necessariamente do sinal, então ele se move ainda dessa maneira. Então Deus, olha só, Deus está mais interessado em curar os de fora do que os de dentro. Deus está mais interessado em fazer sinais, prodígios e maravilhas para os que são de fora do que aqueles que são de dentro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus é aquele que transforma a alma, o corpo e primeiramente o espírito. Ele de fato entra numa condição de tornar o Salvador, de entrar na alma da pessoa, de trazer salvação. O corpo pode ser curado também, mas o corpo está sendo curado com o tempo. Esse corpo ainda vai ser glorificado. A alma, meus irmãos, a alma ela não é salva. A alma, de fato, ela precisa ser salva.
todos os dias com a palavra. Todos os dias a palavra vai me transformando. Por isso que nós não só cuidamos das pessoas que se convertem, a gente precisa discipulá-las. A gente precisa trabalhar. Para quê? Para que nelas cresçam uma fé forte, uma fé verdadeira, amém? Não uma fé de televisão, porque irmãos, o pastor fala, eu não tenho mais medo não, é verdade, essas igrejas de televisão, elas só estão preocupadas em pagar a conta para a emissora, porque evangelho lá não tem mais não, é só sinais, só querem ver sinais, eu não estou julgando, eu não estou querendo falar de algo que eu não conheço, mas eu digo para você, o evangelho puro não é pregado nesses lugares, não se prega mais sobre a graça de Jesus, não se prega mais sobre o sangue de Jesus, não se prega mais sobre a importância das pessoas se converterem. Por isso que a gente precisa discipular as pessoas de uma forma correta. Você precisa crescer na fé. Você precisa começar, eu insisto com você, porque eu estou rogando a você. Você precisa deixar as coisas velhas que você aprendeu. Nós estamos num lugar muito abençoado. Nós estamos num lugar onde a palavra é pregada. E eu quero que você, se você puder, pegar algo que eu preguei fora da Bíblia, eu quero que você me enquadre. Pastor, você pregou fora da Bíblia. Agora, se eu estiver pregando dentro da palavra, eu quero que você viva e transforme a sua vida. É desse jeito que Jesus quer que a gente viva. Por favor, abandone. Eu estou falando isso profeticamente. Abandone os últimos lugares seus. O que você aprendeu, abandone. Abandone, vire a página. Quando a gente fica flertando com o passado, a gente não consegue avançar para as coisas novas. A gente não consegue avançar. Deus tem tantas coisas novas. Eu lembro de pessoas, Deus querendo colocá-las no aprisco, Deus querendo colocá-las, mas elas sempre tinham o seguinte discurso. Elas falavam assim, vocês creem assim, vocês creem assim, eu fui ensinado assim. E eu dizia para aquela irmã, nós cremos assim, inclua-se nisso, diga assim, eu também creio assim. Ela dizia assim, mas eu fui ensinada assim. Abandone a maneira que você foi ensinada. Nós não estamos brincando aqui, nós estamos ensinando a palavra como ela é, pura como ela é. É desse jeito que a gente começa evangelizando. Quando a gente evangeliza, a gente não fala, venha para Jesus, que a sua vida vai mudar. A gente não evangeliza dizendo assim, Deus tem um grande plano para a sua vida. Isso não é evangelizar. Deus quer arrumar a sua vida financeira, Deus quer lhe prosperar. É tudo que se fala nessas TVs, nesses programas, sim ou não? Então para de assistir em nome de Jesus. Porque se fosse pregado um evangelho verdadeiro, se dizia assim, você é pecador e você está indo para o inferno. Porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. E não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Diga amém, pelo amor de Deus. E a gente precisa se mover e entender que só Jesus é o nome. E a minha condição era de pecador. Depois do novo nascimento, a Bíblia não me chama mais de pecador. A Bíblia me chama de justificado. Então não fique falando mais que você é pecador. Essas igrejas ficam ensinando que você é pecador, eternamente pecador. Jesus não resolve nada. A Bíblia não fala isso. Você é pecador antes. E o pecador tem que se entregar a Cristo, sem reservas. Sim ou não? Tem que vir a Cristo. Por isso que a gente faz apelo para as pessoas virem aqui. Por que tem que confessar publicamente? A Bíblia fala, quem me confessar, quem me reconhecer diante dos homens, eu vou reconhecer diante do Pai. Não é assim que Jesus fala? A gente precisa testemunhar nossa conversão. Então, se está errado, a gente precisa fugir do errado. Eu era pecador, as pessoas são pecadoras. Quando você for pregar, você precisa falar assim, rapaz, com todo respeito, senhora, com todo respeito que eu tenho por você, a sua condição não lhe salva. Pelo contrário,
você está perdidamente enganada e indo para o inferno. Talvez você não precise falar todas essas palavras, mas a pessoa precisa perceber literalmente que ela é o quê? Pecadora. E sem Deus, sem Jesus na vida dela, ela está perdida. Mas a gente não fala só as más notícias, a gente começa com más notícias. Você sabia que o evangelho começa com más notícias? Eu sei, tudo bem, fica tranquilo, é papo cabeça, você vai estar comigo, eu estou te puxando. A gente começa com uma má notícia, fala assim, a má notícia é que nós somos pecadores e não conseguimos salvar a gente por a gente mesmo. Nenhum esforço que eu faça, eu consigo me salvar. Pastor, talvez a pessoa fale, mas e se eu sacrificar? E se eu subir a escadaria de joelho? E se eu der uma oferta para os pobres? Nada disso te salva. Nada disso te salva. Isaías, cheio da inspiração, ele disse: as justiças humanas são como trapos de imundícia, não serve de nada para Deus. Nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Essa é a primeira má notícia que você dá para a pessoa. E irmãos, a gente não pode, eu entendo que às vezes a gente é educado e a gente abraça as pessoas, a gente acalenta, e receber as pessoas bem faz parte do cristianismo, a glória a Deus. Mas quando você for pregar, seja claro, ela vai citar a religião dela, vai citar a religião dos pais, a pessoa vai citar que ela é boa diante de Deus, a gente fala, nada disso serve. E a gente tem que ir forçando. E se eu morresse hoje? Você não teria salvação. Porque só há salvação em Jesus. E aí você falou a má notícia, mas você começa a falar da boa notícia. Mas eu trouxe boas novas, porque o evangelho é boas novas. Diga amém. O evangelho são as boas novas, as boas notícias. Então você diz assim, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Morreu na cruz, sacrificado. Ele é a personificação de um cordeiro perfeito. Porque até chegar em Jesus, o povo de Israel tinha que sacrificar um cordeirinho para tentar aplacar a ira de Deus temporariamente. Mas quando Jesus chegou, ele morreu de uma vez por todas, um sacrifício eterno. Jesus perfeito, Jesus não teve mácula, não teve ruga, Jesus não teve nenhum pensamento ruim. Jesus foi perfeito o tempo todo, ele andou em santidade, sem nenhum mal, e assassinado como um malfeitor. Mas esse era o plano de Deus. Porque quando ele vai à sepultura, e ele fica morto embaixo da terra aos 3 dias. Depois de 3 dias, ele é levantado pelo poder, pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aí, a partir desse momento, ele recebe o nome, que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se curvarão todos os povos, se dobrarão todos os joelhos, amém? Não existe outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos. Quando você evangelizar, não diga você precisa de Deus. Não é Deus que ela precisa de Jesus. E você precisa entender, pastor, não é a mesma coisa? Claro que não. Deus, entenda, é uma palavra genérica no português, sim ou não? Para aqui na rua, crê em Deus? Creio. Crê em Deus? Creio. Mas alguns estão fumando, usando drogas, fazendo coisas horríveis. Alguns estão adulterando. Alguns estão nos maiores pecados. Crê em Deus? Creio. É Jesus. Quando a gente evangeliza, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que importa, pelo qual devemos ser salvos. Amém, meus irmãos? Amém? Jesus está disponível. O nome de Jesus está disponível para abençoar as pessoas. Glória a Deus. Eu lembro de um texto, para você não esquecer, que nós somos obreiros e trabalhadores da seara. A seara, não é, continua grande. E poucos são os trabalhadores, poucos são. Significa que tem pouca gente ainda colhendo, mas tem gente que precisa ser salva. Vamos levar o evangelho para pessoas que não conhecem Jesus. Se mova nisso.
Faça o convite também, se couber, se tiver, para vir à igreja, claro, mas o que é mais importante é você levar a mensagem do Evangelho para que as pessoas creiam, para que as pessoas entendam que elas possam, para que elas podem ser salvas, que no nome de Jesus há salvação. Eu lembro de Mateus 6,33, que diz assim, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão ou vos serão acrescentadas. Como bons obreiros que nós temos, bons obreiros da palavra, quando nós estamos buscando o reino de Deus, quando nós estamos evangelizando, acontece, Ele está cuidando de todas as coisas. Você entende? Você entende que às vezes a gente muda a ordem das coisas? A gente fica achando, né? Eu preciso ficar bem. Eu preciso arrumar minhas coisas. Eu preciso, quando eu estiver bem, eu vou fazer as coisas para o Senhor. Não é desse jeito. A gente precisa se mover agora. Eu me movo agora. Ele está contando comigo agora. Amém? Ele está contando para que as coisas aconteçam comigo agora. Glória a Deus. Quero ler mais um texto com você. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Até aí, glória a Deus, aleluia. Eu quero mais uma vez mostrar a você algo tão maravilhoso. Eu falei dos milagres que Jesus pode fazer através da nossa vida. E Ele pode, de fato, fazer através da nossa vida. O que eu queria que você guardasse no seu coração, e eu não vou lhe enrolar, vou ser verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão invertendo um pouco as prioridades. A prioridade não é cura divina, não é cura física. A prioridade é a cura espiritual, é a salvação. Você entende o que o pastor está falando? Você entende o que o pastor está falando de verdade? Então, quando você perceber uma urgência, quando você perceber, existe uma pessoa, às vezes a gente traz, eu falo isso aqui, às vezes na igreja, a gente traz, não é? Um pedido de oração, as pessoas dizem assim: eu preciso que ore por uma amiga minha, ela está doente, ela está muito doente, está no hospital. Aí eu faço a pergunta para as pessoas: mas ela já é cristã? Não. Aí eu pergunto: o que é mais urgente para a pessoa, ser curada fisicamente ou aceitar Jesus? Então a gente precisa mudar a nossa prioridade. Quem entendeu o que o pastor falou? Nós precisamos ver qual é a sua necessidade. Eu pergunto a você: Deus pode curar? É lógico que pode. Deus cura ainda? Claro que cura. Eu creio nisso. Nós somos testemunhas de como Deus faz essas coisas. Mas nós precisamos ter a sabedoria de vibrar na frequência de Deus. Porque Deus às vezes está falando assim, ó. Eu só estou parafraseando aqui, tá? Tô imaginando, estou conjecturando uma ideia de Deus. É como se Deus falasse assim, ó, o tempo dela acabou. Eu vou recolher. Eu estou levando ela. Só que ela ainda não me conhece. E às vezes a gente está insistindo na cura divina, não é isso? Cura, cura, cura. A gente precisa levar o evangelho de Cristo. A gente precisa levar o evangelho. Mesmo uma pessoa, quem já teve oportunidade de pregar para uma pessoa que estava acamada sem ouvir? Numa UTI, vocês nunca pregaram para uma pessoa? De chegar assim e falar assim, ó, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu vim falar aqui do amor de Jesus. Ele quer salvar você. Não é? E algumas pessoas pedem até um sinal, né? Se você está me ouvindo, mexe o seu dedinho, faz alguma coisa, né? A pessoa faz assim, não é? Ou aperta a minha mão, porque as pessoas ouvem. Ela pode estar acamada nos seus últimos momentos, mas o evangelho, ele é o poder de Deus. É o poder que pode tirar uma pessoa da morte. Amém?
é o poder que pode salvar uma pessoa. Então não importa, Deus quer curar e Deus pode curar e Deus pode reverter uma saúde, uma doença física, dando saúde, mas a prioridade de Deus é salvar a alma das pessoas. Amém? Você está comigo? Você está comigo? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero falar para você ainda: crie coragem de vibrar na frequência de Deus, de perceber, Deus quer fazer algo, Deus tem algumas prioridades. E às vezes Deus vai falar assim: filho, Ele vai revelar para você, eu estou recolhendo ela, vou levar ela vai embora. Só prega o evangelho, ela precisa ouvir. E a gente pergunta, né? A Bíblia diz, pastor, que os anjos quiseram fazer esse trabalho de evangelizar. É como se eles ficassem coçando, estão com a mão coçando, a língua coçando, falando: Deus me manda a gente que a gente vai. Né? É como se eles tivessem, deixa que a gente evangelize o mundo. Mas não foi dada essa missão aos anjos. Mesmo porque os anjos não precisaram ser salvos pelo sangue. O anjo foi criado, né, numa glória e perfeição. E é claro que os que caíram para condenação, os que seguiram a Lucifer. Lucifer, eu só estou usando uma palavra genérica que não tem na Bíblia, você sabe, é o anjo caído. Mas você sabe que os anjos em si, os que estão e são perfeitos, eles não precisaram experimentar a salvação pelo sangue. Eles não foram pecadores e se entregaram a Cristo. Mas nós experimentamos esse caminho, o caminho da salvação. Morremos espiritualmente, mas fomos vivificados pelo sangue de Jesus. É por isso que esse é o testemunho. Só pode pregar quem tem o testemunho do que viveu. Amém? E esse evangelho é o evangelho da salvação. É o evangelho que nós provamos. É o evangelho que nós estamos pregando. É o evangelho pelo qual nós não nos envergonhamos. É o poder de Deus. É a salvação de Deus. É a salvação para alcançar toda a humanidade. Amém, meus queridos? Então, vibre na frequência de Deus, no sentido de saber o que Ele quer fazer, levar as pessoas certas. Mas vibre também na frequência de Deus, tendo ousadia, perdendo a vergonha. Você já ficou, eu estou falando um testemunho próprio, já ficou cheio de dedos? Você sabe o que é ser cheio de dedos? Não sei se a geração de hoje sabe. Como que é outra maneira de eu falar cheio de dedos? Você já ficou cuidadoso com as pessoas, não querendo ofendê-las com a mensagem do Evangelho? Porque você fala assim: não sei se ela vai entender, ela tem outra religião. Não é assim? Às vezes a gente fica cuidadoso demais, não é assim? A gente fala: nossa, ele já tem uma religião, aí vai achar que eu estou querendo fazer ela virar crente e tal. Eu acho que a gente tem que entrar numa ousadia um pouco maior e falar assim: fulano, você tem a sua fé, eu respeito. Você é amigo meu, você é parente meu, a gente se reúne nas reuniões da família, mas eu preciso te falar uma verdade. Só em Jesus Cristo há salvação. E se você buscar em outro, você vai se frustrar no final da sua vida. A gente precisa ter um pouco mais de ousadia, porque eu acredito que Deus vai nos encher de ousadia. Eu acredito, irmãos, que nós estamos chegando nos últimos tempos. Talvez seja óbvio, né, a gente falar, quanto mais se aproxima, é lógico que é o final dos tempos. Mas eu poderia dizer assim, tem muitos sinais hoje, não tem? Não tem sinais do fim? Terremotos, vulcões, a terra se agitando, não é isso? Parece que a terra está gemendo, parece que algumas coisas estão encaminhando, e parece que há um clamor do Espírito Santo querendo salvar pessoas, porque muitas de fato estão ainda perdidas. Muitas pessoas ainda estão perdidas e Deus quer salvar. E Deus quer promover salvação através da minha vida, da sua vida, amém? Então nós precisamos nos mover para que Ele faça isso. Então eu peço a você, peça para Deus, peça a Deus que lhe dê ousadia. Peça a Deus que lhe dê compaixão pelas pessoas, que talvez aquela pessoa que todo mundo despreza, aquela pessoa que é totalmente torta nos princípios, talvez ela precise ouvir uma mensagem. Talvez você precise falar aquilo que vai tocar no coração dela. Talvez a gente não pode desprezar a semente. Você crê em semente?
Você crê em semente? Você já viu que semente da árvore? A semente, ela é comparada também à palavra. Quando a gente lança a palavra para uma pessoa, pode ser que ela não se salve naquele momento, mas a gente sabe que algo vai germinar na vida dela. Eu tive testemunhos de muitas sementes lançadas e depois de alguns anos germinando, as pessoas se convertendo, se entregando verdadeiramente, entendendo que só Jesus pode salvar. Amém, meus irmãos? Amém, que Deus lhe dê ousadia. Eu queria que a gente cantasse aquela música da igreja, pode ser? Estamos de pé? É ruim? Peguei vocês? Desprevenido? Vem, Mateus, canta junto aqui com a galera. Com a Thalita aqui, que não está no tom da Thalita. Venha, pode vir. A igreja é o poder, é o dunamis. Diga assim, eu sou igreja. Você precisa se animar mais. Eu vou ligar o ar-condicionado para gelar você vai ver. Não, não liga não? Então se anime aí, porque você é igreja, você tem uma mensagem. Irmãos, não se sinta obrigado, não é uma obrigação, né? Entenda isso. É um dever, não é, Adevanir? Pregar. Mas não é uma obrigação. Deus não quer que a gente tenha isso como uma obrigação. Que Deus está marcando quantas vezes a gente pregou, quantas almas a gente ganhou. Mas se eu entender que esse poder, que ele é manifesto na minha vida, se eu compreender que esse poder, quando eu paro num pedágio, que é 2 minutinhos lá, né? Agora dá para pagar com cartão, pedágio, né? Graças a Deus. Você aproxima lá, você fala, a mocinha fala muito obrigado. Uma palavra que você fala, Jesus quer salvar a sua vida. Meu Deus. Ou se você tiver folheto, uma literatura, Deus estava pensando em você, mandou entregar isso para você. As pessoas ficam impactadas quando a gente tem uma criatividade de fazer algo assim. Amém, amém. Você talvez não pregou lá meia hora para ela, mas você lançou uma semente. Você não sabe, as pessoas, mesmo incrédulas, elas ficam pedindo, clamando a Deus. Porque a Bíblia diz assim que, meu Deus, se a gente não fizer, até as pedras vão clamar. Se a gente não fizer algo, até as pedras vão clamar. Então você precisa fazer algo, onde você estiver, não tenha vergonha. Você é crente? Sim, sou crente em Jesus, em Deus, salvo pela graça. E Ele está te chamando para você também ser salvo pela graça. Aleluia, aleluia. Fica de pé aí, glória a Deus. Se essa palavra faz sentido a você, eu quero que você entenda, tem uma onda vibrando aqui, nessa altura. Uma onda de Deus vibrando aqui, a onda do Espírito, a onda da ousadia. Você precisa tocar nela. Você precisa tocar nela e falar assim, Senhor, me enche de ousadia. Me enche de compaixão pelas almas. Que a minha vida, vai orando aí, que a minha vida seja um testemunho, que eu seja carta viva, que eu não perca oportunidades. Diga assim, eu não tenho vergonha, Senhor, do teu evangelho. Eu não tenho vergonha de pregar a palavra. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Pelo contrário, Deus está me movendo, o Senhor está enchendo-me de alegria, de coragem, de compaixão. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Aleluia. A gente muitas vezes, irmãos, a gente vai chorando, porque a gente acha que ninguém está ouvindo. Mas a Bíblia diz que a gente vai voltar com os feixes, com os molhos, com os frutos, com as almas sendo salvas. Eu peço que você feche seus olhos, se conecte com Deus. Levanta suas mãozinhas, peço que você levante suas mãos um pouquinho.